E aí, gente, bom dia. Final de ano tá chegando, na verdade já chegou, né? Já estamos no meio de dezembro. O que você tá fazendo para encerrar esse ciclo e iniciar 2026 mais leve, com certeza do que você quer, com mais clareza e mais motivação para alcançar os seus objetivos? Já fez o seu reset de fim de ano? Eu já comecei o meu e vou compartilhar com vocês o que eu tenho feito. Vamos lá? A primeira coisa que eu fiz no meu processo de reset de fim de ano foi uma limpeza de redes sociais. O que eu quero dizer com isso? Eu baixei um aplicativo, vou deixar uma foto dele por aqui. E esse aplicativo, ele mostra algumas estatísticas sobre a sua rede social do Instagram. Então, ali eu consigo ter acesso a pessoas que me bloquearam, pessoas que deixaram de me seguir, pessoas que me seguem e eu não sigo de volta, pessoas que visitam muito meu perfil. É claro que alguns desses recursos são pagos, na verdade a maioria deles. Mas tem uma estatística interessante que me levou a fazer algo que eu chamo de um detox. Tem ali uma parte, uma seção do aplicativo que mostra quais são as pessoas que você segue e que não te seguem de volta. Entrando naquela parte, ainda é gratuito esse serviço, eu pude ver que muitos desses perfis que não me seguem de volta são perfis de loja, perfis de marcas, de famosos, de lugares que eu gosto de ir, e faz super sentido, né, que esses perfis não me sigam de volta. Mas também tinham vários perfis de pessoas que estiveram na minha vida em maior ou menor grau de intimidade comigo, mas em algum momento da minha vida fez sentido, né? Eu segui essa pessoa me seguia e ela deixou de seguir por algum motivo. Vai saber por quê. Às vezes a gente incomoda a pessoa, às vezes só não faz mais sentido. Não é nem isso que importa pra mim. É só que eu percebi que tinham várias pessoas com as quais eu estava gastando a minha energia, despendendo a minha atenção para observar a forma como aquela pessoa estava vivendo a sua vida, o que ela estava postando, me sentir feliz, triste, ansiosa em relação às coisas que essa pessoa postava, sendo que não estava sendo uma troca, estava saindo só de mim para a pessoa, porque ela nem me segue, ela não vê as coisas que eu posto, né? Então, isso me mostrou o quanto que às vezes a gente vai deixando acumular coisas nas redes sociais, e as redes sociais, gente, é um ambiente virtual? Mas ele influencia na nossa vida materialmente. Às vezes uma coisa que você vê na rede social te deixa feliz ou triste pro resto do dia. Então a gente não pode ignorar esse ambiente, porque ele tem sim materialidade na nossa vida. Então eu deixei de seguir várias pessoas que não fazia mais sentido, que já não estavam mais trocando comigo, e eu senti que uma tonelada saiu das minhas costas, sabe? Sinto que eu tenho espaço agora na minha rede social para que o algoritmo jogue coisas das pessoas que estão trocando comigo. Então eu recomendo que vocês façam isso. Enfim, o nome do aplicativo já está aqui. E esse foi o meu primeiro passo. O segundo grande passo para fazer o meu reset de final de ano consiste numa tarefa que é muito importante. Eu vou explicar o porquê. Ler os meus escritos anteriores. Bom, como vocês podem ver, eu gosto muito de escrever. Sobre a minha vida, sobre os meus sentimentos, sobre as minhas experiências, minhas vivências. E essa escrita, ela tem vários objetivos, né? Tem um objetivo de registro de vida mesmo, que eu acho que foi negado, assim, às pessoas da minha família, né? Aos meus ancestrais, meus antepassados. E é um ciclo que eu quero iniciar, né? A gente fala muito de quebrar ciclos, eu quero começar esse ciclo de ter registros na minha vida, algo que quem vier depois possa ter acesso, sabe? E, enfim, esse ano eu preenchi todo esse diário aqui. Tem muitas coisas, eu coloco também umas folhas, umas coisas que eu encontro pelo caminho, mas tem muitas coisas, muitos escritos. Eu preenchi esse aqui todinho e comecei esse. Então, esse aqui ainda tá no começo, porque com a mandala lunar eu passo a escrever menos nesse diário. Mas eu ainda escrevo, tem coisas que não é de mandala lunar, é de diário mesmo. Aí eu tenho esse caderno aqui, é um caderno onde eu escrevo alguns textos, alguns poemas, na verdade. Olha, ele tem mais esse perfil aqui de textos mais poéticos. Não é necessariamente sobre mim, sabe? Eu escrevo sobre algum objeto.
Eu tenho esse caderno aqui, que foi o caderno que eu comecei ano passado, eu acabei não dando muita continuidade. Era um caderno mais criativo, assim, a ideia era fazer algumas colagens sobre os livros que eu tinha lido. Era bem gostoso fazer isso, só que ocupava bastante tempo, né? E eu não tinha tanta disponibilidade, tá vendo? Os livros que eu li. E aí eu colocava aqui as minhas impressões. Terra Sonâmbula foi muito bom, enfim. Bom, por que eu escrevo e no final do ano faz parte do meu reset olhar para esses escritos? É muito importante que a gente entenda que a gente esquece das coisas, que a nossa mente manipula as nossas memórias, nossas experiências muitas vezes como uma forma de defesa ou porque a gente realmente não é capaz de lembrar de tudo. E dessa vez, conforme eu fui lendo o meu diário, eu percebi o quanto eu cresci. Isso é uma coisa que não é tão perceptível se você não olhar em perspectiva. Então eu percebi quais foram os desafios que eu enfrentei, quais foram as ferramentas que eu usei para lidar com eles e também eu percebi quais foram os padrões que eu repeti ao longo de todo o ano e que eu ainda carrego comigo. Ficou muito claro para mim quais foram os desafios que eu tenho, que eu tomei decisões diferentes e eu obtive resultados diferentes e quais foram os problemas que eu continuo carregando, que eu continuo repetindo, né? Enfim, e isso é muito importante pra gente levar pro próximo ano, porque você vai ter uma noção de quais serão os seus desafios, né? Pra onde você quer olhar dentro de você, né? O que você quer expandir esse ano? Como é que isso vai te ajudar a atingir os objetivos, né, que você colocou para 2026? Você não vai se arrepender. Eu li memórias, momentos bons que eu passei. Fiquei tão feliz por mim, sabe? Eu também li memórias de momentos desafiadores mesmo. O momento em que eu fiquei desempregada, em que meu seguro-desemprego tinha acabado, e que eu olhei ao redor e me vi dependente da minha família de novo. Vi aquela sensação de fracasso, uma sensação de vergonha, uma angústia. E naquele momento eu não sabia como eu ia resolver, eu só sabia que eu tinha que correr atrás. E depois ler que eu consegui, que eu tive condições de mudar meu futuro, né, de construir uma nova realidade. A realidade é essa, ó, barulho de carro o dia inteiro, mas enfim. Foi incrível, sabe? Foi um sentimento de estar orgulhosa por alguém. Esse alguém era eu mesma. Foi muito bom. Eu realmente recomendo que vocês façam isso e que vocês escrevam. Mesmo que seja uma vez por mês, que seja poucas páginas, mas escrevam sobre o que vocês sentiram diante de alguma situação, né? Como as coisas fazem vocês se sentir, como vocês agem de acordo com elas e como vocês enxergam a vida. Vocês são importantes a esse ponto, de deixar esse registro na Terra. Eu acredito nisso. Ao mesmo tempo em que nós somos muito insignificantes diante do todo, nós somos importantes na nossa individualidade. Temos que nos dar esse carinho, esse afago e essa ferramenta de autoconhecimento. O terceiro passo para o seu reset de fim de ano é aquele day spa que você está adiando há tanto tempo. Hoje, depois da academia, eu vim para casa com o objetivo de fazer o meu day spa. Eu senti que depois de tanta farra, tanta comilança, alimentação incorreta, né? Alimentação, não diria nem incorreta, mas exagerada, muita festa, muito álcool, pouca água. Eu senti que o meu corpo estava precisando daquele cuidado um pouco mais externo. Claro que interno também, né? Preciso me hidratar bastante nos próximos dias. Mas o objetivo era fazer um day spa. Então, fiz uma hidratação profunda no meu cabelo, deixei agir por uns 20 minutos. Isso é uma coisa que fazia muito tempo que eu não fazia. Sempre fazia hidratação dentro do banho, né? Então fez toda a diferença. Eu fiz um skincare também, passei um sabonete, passei também aquela máscara que você deixa agindo no rosto, que eu ganhei no Amigo Colorido, com as minhas amigas. E depois eu passei meu hidratante, fiz tudo certinho, como manda o figurino. E uma outra coisa que é importante a gente não esquecer é de hidratar o resto do corpo. Então eu fiz uma esfoliação no corpo todo, depois fiz um que eu chamo de banho de creme. É um pouco mais intenso do que só passar creme no corpo. Eu passei bastante creme com a pele úmida e fui massageando assim por um bom tempo, assim, que vai ficando meio branquinho até sumir a cor, né, até a pele absorver o creme.
A gente já fez o detox das redes sociais, já lemos os nossos escritos para fazer meio que um detox da nossa memória. A gente também fez um detox do nosso próprio corpo, pelo menos pela parte de fora, até porque um detox interno ele leva mais tempo, né? Mas agora chegou a hora de fazer um detox do nosso ambiente. Eu vou começar fazendo uma limpa em alguns objetos que eu tenho aqui. Eu sinto que tem muita coisa ocupando muito espaço e eu tenho pouco espaço de armazenamento. Já começa por aí, isso é importante. Mas isso também é importante porque a gente se transforma ao longo do ano, né? Nossas necessidades mudam, nossas visões de mundo mudam, a gente aprende coisas novas, a gente passa a precisar de novas coisas, a gente deixa de precisar de algumas outras coisas. Tudo vai mudando, a nossa vida é dinâmica, então o nosso ambiente precisa acompanhar isso, porque senão ele vai atrapalhar a gente, vai deixar a gente mais confuso, mais perdido, e não é isso que a gente quer, né? Eu já fiz uma limpa nos meus livros, eu fiz antes de gravar essa etapa de agora, eu vou colocar logo na sequência para vocês verem, mas agora eu vou fazer também uma limpeza nas minhas maquiagens e nas minhas roupas. Principalmente é isso que eu quero lidar hoje, e tirar o que já não faz mais sentido. Não porque tá velho ou porque é inútil, é só porque já não combina mais comigo. E precisa abrir espaço para as coisas que realmente eu quero colocar na minha vida. Espero que faça um pouco de sentido aí do outro lado da tela. Vamos lá? Bom, gente, tô toda descabelada aqui. Realmente não tô com muito tempo hoje, tenho um compromisso daqui a pouco. Mas eu consegui guardar os meus livros todos nessa estante. Eu vou mostrar pra vocês como ficou. E eu descobri que eu tenho livros demais. E tem uma outra questão, alguns livros eu não gosto tanto, ou de repente foram muito importantes para mim numa época, mas agora já não fazem sentido. Então eu tô pensando em tirar alguns livros para tentar vender, ou fazer alguma doação, ou alguma troca. Então vou mostrar esse processo para vocês, porque é uma parte importante do detox de ano novo, inclusive para nós que somos leitores, né? Principalmente para nós. Vamos lá? Bom, os primeiros que eu resolvi tirar foram alguns desses aqui da Tag. Teve uma época que eu assinei a Tag e, enfim, tem vários espalhados por aqui, mas esses aqui são livros que eu não curti tanto a leitura e que eu não sinto que eu quero que alguém da minha família, pessoas que virão depois de mim, pessoas que vão ter acesso à minha biblioteca no futuro tenham, sabe? Dado o espaço que eu tenho aqui, acho que posso me desfazer deles. Esse aqui é Quase Memória, do Carlos Heitor Coni. Esse aqui é Ragtime. Esse aqui eu lembro que quando eu li eu não gostei tanto, mas ele faz uma leitura bem interessante da época dos anos 30, 40, lá nos Estados Unidos. Então historicamente ele é bem interessante, mas eu lembro de não ter curtido muito as tramas dos personagens e a evolução do livro, sabe? Esse aqui, Uns e Outros, foi o primeiro que eu recebi. Então, é um conjunto de contos selecionados por autores, né? E alguns são legais, outros nem tanto. Eu acho que nenhum me pegou muito profundamente, por isso que esse livro caiu um pouquinho no esquecimento pra mim. E O Retorno a Brideshead. Esse livro aqui, ele é muito lindo, a estética dele é maravilhosa, mas eu lembro de achar ele muito chatinho. Olha só como ele é bonito, a capa é super chique, mas, assim, é um livro que retrata a decadência da aristocracia inglesa ali, né, na virada do século XIX para o século XX. Então, é meio que o empobrecimento dessa família, né, que tinha um pezinho lá na aristocracia. É interessante, assim como Ragtime, mas o livro em si te testa um pouco. Você tem que se esforçar muito para terminar a leitura, sabe? Porque não tem uma trama tão envolvente. Então eu lembro de não ter gostado tanto. Bom, esses são os que eu já tinha tirado. Agora eu vou escolher alguns para tirar junto com vocês. Esse aqui é um livro que eu vou escolher passar pra frente. É um livro de poemas. É muito bonitinho. Acho que livros de poemas devem ser passados adiante, sabe? Esse aqui também é do mesmo autor. Talvez eu dê de presente pra alguém. Eu vou dar uma revisitada nos poemas, ver qual que é o teor dele e acho que vou dar esse kitzinho de presente pra alguém. Acho que seria um presente legal. Esse livro aqui, gente, sim, não gostei de Isabel Allende e acho que não vou optar por tê-la na minha biblioteca, pelo menos por enquanto.
Gente, a biblioteca é minha, então eu posso ter os livros que eu quiser. Basicamente é isso, não curti tanto. Tem outro livro dela aqui, ó, uma edição vira-vira, acho legal. Então eu vou passar pra frente. Esse livro aqui é um livro que me decepcionou bastante, porque eu fui com muita expectativa, tava num momento super criativo da Solar, então eu esperava que ele tivesse um pouco mais de profundidade. Mas eu sei que tem vários amigos que têm curiosidade de ler, então tô pensando se eu dou de presente pra alguém. Esse aqui também, ó, é O Poder dos Chakras. É um livro bem interessante, ele me ensinou bastante coisa, aprendi muito sobre do que cada chakra cuida, basicamente. Tem algumas instruções de processos meditativos e tudo mais, mas a ideia é comprar um livro mais aprofundado. Acho que ele já cumpriu seu papel aqui pra mim e quero adquirir outros títulos que eu acho que podem ser um pouco mais instrutivos. E por fim esse aqui, que é mais um título da Isabel Allende. Gente, por fim, assim que ficou a minha estante, eu descobri que eu tenho muito livro. E outra coisa, eu descobri que meus livros são muito bons. Eu tava lendo aqui os títulos e pouquíssima coisa eu tenho vontade de doar, no sentido de que a minha biblioteca é um patrimônio meu que eu quero passar adiante para as novas gerações da minha família, e os títulos que eu tenho aqui, eles são importantes para esse propósito, sabe? Então, os livros que eu escolhi para doar, eles são esses aqui, ó. Nem é muita coisa, mas já foi importante abrir mão deles para poder ter espaço para colocar tudo aqui nessa estante. O saldo das roupas que eu separei pra passar pra frente ontem foi essa sacolona aqui. E é isso, pessoal. Acho que são coisas importantes pra se fazer antes de começar um novo ciclo. Um novo ano é um novo ciclo, queira-se ou não, né? E um último passo que eu não vou executar dentro desse vídeo, que eu vou fazer depois, quando eu estiver viajando, é escrever as minhas metas pra 2026. Isso é muito importante, mesmo para você entender se você não tem meta nenhuma, para entender o que realmente está no seu horizonte, e você não precisa cumprir essas metas. Eu mesma já olhei as minhas metas do ano passado e vi que tinha várias coisas que não fizeram sentido no meio do ano, sabe? Assim, eu percebi que eu não ia conseguir cumprir, não por não conseguir, mas é porque já não fazia mais sentido, e tá tudo bem, né? Acho que isso só mostra pra gente como que a gente tava pensando naquela época. É isso, gente. Tchau, tchau.